Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fernando e junto com o Rafael vamos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso. O nosso trabalho foi análise das lesões em um clube de futebol profissional, um acompanhamento de 2 temporadas. Então, o futebol é o esporte mais popular do mundo, com cerca de 200 mil jogadores profissionais e 240 milhões de amadores. No futebol temos também mais de 200 milhões de pessoas de 203 nações como membros da Federação das Associações Internacionais de Futebol, mais conhecido como FIFA. E no Brasil, popularmente conhecido como o país do futebol, nós temos 662 equipes profissionais. O futebol é caracterizado por uma atividade esportiva de alta complexidade, o qual exige agilidade em alta intensidade e em variados movimentos, como saltos, sprints, pivoteios e outras mudanças de direção, além de ser um esporte de bastante contato físico. Vemos que para se manter em alto nível dependendo da importância da partida, os atletas jogam um jogo cada vez mais rápido e de forma mais agressiva, pondo em risco a sua integridade física, se expondo mais a um mecanismo lesivo, ou a mecanismos lesivos, do que no passado. Além de talento, é exigido ao atleta uma alta demanda, por consequência, deve estar apto, bem treinado e assistido, a fim que desenvolva uma maior capacidade física. Para que o atleta supra essa exigência imposta, deve-se manter o equilíbrio entre capacidade e demanda. Sabemos também que as lesões são complexas e multifatoriais, com vários pontos e fatores interagindo entre si. Então, a lesão é um acontecimento que afeta de forma negativa e direta não só o atleta, como também o clube, perante as competições e disputas, Sendo a lesão mais temida entre os jogadores o rompimento da LCA e a mais recorrente as musculares, No Brasil, diferentemente do âmbito internacional, existem poucos estudos relacionados à lesão do futebol. O intuito desse trabalho é responder qual a incidência das lesões ocorridas em um clube de futebol profissional no Brasil, durante os treinos e jogos das temporadas 2019 e 2020. Olá a todos, meu nome é Rafael Schmidt e eu vou dar continuidade na apresentação abordando a respeito da metodologia e dos resultados obtidos com a pesquisa. Trata-se de um estudo primário, transversal, retrospectivo, descritivo e não controlado, com coleta de dados em um clube de futebol profissional do Brasil. Os dados corresponderam à temporada 2019-2020 e foi utilizada a nomenclatura temporadas, tendo em vista que a temporada 2020 se encerrou em 2021. Por isso, ao decorrer do estudo, vocês vão notar que não foi utilizada a nomenclatura ano 2019-2020, sempre temporada, porque foi a temporada que se iniciou em 2019, terminou em 2019 e a temporada que se iniciou em 2020, porém terminou em 2021. Todos os dados utilizados no estudo foram retirados do banco de dados do Departamento de Saúde da instituição, ou seja, o clube, e esse estudo envolvendo seres humanos foi devidamente autorizado pelo Comitê de Ética, sob o número que está exposto aí na apresentação. Vale ressaltar que durante a elaboração da pesquisa não houve nenhum envolvimento dos pacientes, ou seja, dos atletas, e não foi utilizado e nem realizada nenhum tipo de avaliação individual dos mesmos. Também é importante ressaltar que durante a coleta de dados, todos os tipos de informações pessoais dos atletas foram restringidos pela instituição, ou seja, os pesquisadores não ficaram sabendo a respeito de nome e nem qualquer outro tipo de informação pessoal dos atletas. A amostra constitui de atletas homens do setor profissional do clube, e a utilização dos dados foi devidamente autorizada pela instituição. Para os critérios de inclusão e exclusão, considerou-se na elaboração desse estudo apenas as time loss injuries, ou seja, lesões que levaram o atleta a algum tipo de afastamento de treino ou jogo. Foram descartadas as lesões que não levaram o atleta e nem prejudicaram a participação esportiva dele. Esse conceito foi exposto por Fuller em 2006, onde ele trouxe toda uma abordagem de definição de lesão, e ele expõe que lesão não necessariamente vai levar o atleta a perder algum treino ou jogo, é qualquer tipo de queixa musculoesquelética. Mas na elaboração desse estudo, só foram consideradas as lesões que impediram o atleta da prática esportiva, por pelo menos um dia. Outros afastamentos, causados por infecções virais, acidentes domésticos ou coisas desse gênero, foram descartados do estudo. E só foram coletadas as lesões de atletas com vínculo profissional com o clube durante as temporadas 2019 e 2020. Ou seja, foram descartadas as lesões das categorias de base e do departamento amador. Coletadas as lesões, elas foram separadas pelo tipo, entre lesão muscular, articular, ligamentar, tendínea ou óssea, pelo local em que ocorreram, se foi na coxa, no joelho, no tornozelo, no pé, na lombar, no ombro, na mão, no abdômen, no glúteo, no punho ou na perna, que só um adendo rápido a respeito das entorses de tornozelo, que durante a elaboração desse estudo, elas foram consideradas apenas lesões articulares, tendo em vista que o clube não forneceu nenhum tipo de exame por imagem ou diagnóstico para verificar a integridade dos ligamentos. Também foram separados pela gravidade, se foram lesões leves, menores, moderadas, maiores ou graves. Essa classificação tem em base o tempo de afastamento do atleta à prática esportiva. Também foram separados pelo momento, se foi em jogo ou se foi em treino. E para os cálculos de incidência, foi coletada a soma da exposição individual e real dos atletas, onde obteve valores de exposição a treinos e jogos durante as temporadas 2019 e 2020. Também foi feita a soma dos dois valores para obter um valor de exposição ao esporte. A fórmula utilizada para cálculo de incidência foi essa, onde incidência é igual ao número de lesões vezes 1000 dividido pelas horas de exposição. Todos os cálculos estatísticos foram realizados no software da Microsoft Excel, onde realizou estatística descritiva, e todos os intervalos de confiança foram calculados a 95%. Com isso, é possível chegar nos seguintes resultados iniciais: 175 lesões no total, somando as duas temporadas, um total de 113 partidas oficiais disputadas, 90 semanas de treino realizadas ou ministradas. Isso nos gera 1.899 horas de exposição a jogos e 11.173 horas de exposições a sessões de treinamento, com 13.072 horas de exposição no total, o que gera uma incidência de 13,38 lesões a cada 1.000 horas de exposição ao esporte.
ou seja, tivemos 175 lesões em 13.072 horas, isso nos dá um valor de incidência de 13,78 lesões a cada 1.000 horas de exposição ao futebol profissional. O tipo de lesão mais comum encontrado foram as lesões musculares, com o número de 100 lesões, um valor bem expressivo, corresponderam a 57% de todas as lesões encontradas no estudo, com incidência de 7,64 a cada 1.000 horas de exposição ao esporte. A segunda lesão mais comum foi a lesão articular, com 49 lesões, correspondendo a 28% do valor total, com incidência de 3,74 a cada 1.000 horas de exposição ao esporte. As lesões ligamentares foram a terceira lesão mais comum, com 10 lesões, correspondendo a 6% de todas as lesões encontradas. Incidência beirando em torno de 0,76 a cada 1.000 horas de exposição ao esporte. Algo interessante para se abordar a respeito das lesões ligamentares foi que 100% das lesões do ligamento cruzado anterior, a lesão do LCA, das 10 lesões, 5 foram lesões do ligamento cruzado anterior, todas essas 5 apresentaram lesões articulares ou ligamentares associadas, como lesão do LCL, ligamento colateral lateral, ou do LCM, ligamento colateral medial. O tempo médio de afastamento das lesões, no geral, foi de 26 dias, quando consideradas apenas as lesões que ocorreram em jogos, 28 dias, e as que ocorreram apenas nas sessões de treinamento, 24 dias. Quando consideradas apenas lesões musculares, houve bastante semelhança entre os momentos, com 18 dias de afastamento, no geral, assim, seja em jogo ou em treino. A severidade das lesões. A maioria delas foi moderada, ou seja, com afastamento de 8 a 28 dias, 64 lesões das 175 foram classificadas como moderadas, o que corresponderá a 37% do total. As classificadas como leves foram 40 lesões, 23% do valor total. As lesões menores, que foram de 4 a 7 dias, corresponderam a 18% do total, com 32 lesões, e as lesões maiores, com afastamentos de 28 dias a 8 semanas, corresponderam a 14% de todas as lesões, com 24 sendo consideradas com essa classificação. As lesões graves, com afastamentos maiores do que 8 semanas, corresponderam a 9% do total, com 15 lesões classificadas como graves. Agora, a severidade das lesões musculares, olhando minuciosamente para esse tipo de lesão, as moderadas também prevaleceram, mas com uma recorrência ainda mais comum do que quando consideradas as lesões no geral, com 42% de todas as lesões sendo classificadas como moderadas. As lesões menores, agora, prevaleceram como segunda lesão mais comum, com 22% no total, e aí agora sim, em terceiro, vem as lesões leves, com 19%. As lesões maiores corresponderam a 13% e as lesões graves a 4% de todas as lesões musculares encontradas no estudo. As lesões agora separadas por grupo muscular. O grupo muscular mais acometido pelas lesões musculares foram os isquiotibiais, com 43% de todas as lesões atingindo essa musculatura. O segundo grupo muscular que mais sofreu com as lesões musculares foram os adutores, com 25%, seguido dos quadríceps, com 21%. As incidências para cada uma dessas estão apresentadas ao lado, com 3,29 lesões a cada 1.000 horas de exposição ao esporte nos isquiotibiais, 1,91 lesões a cada 1.000 horas de exposição ao esporte nos adutores e 1,60 lesões a cada 1.000 horas de exposição ao esporte no quadríceps. A posição que mais sofreu com lesões durante as 2 temporadas foram os atacantes, com 65 lesões, correspondendo a 37% de todas as lesões analisadas no estudo. Isso nos dá uma incidência de 4,97 lesões a cada 1.000 horas de exposição ao esporte. Seguidos os meio-campistas, com 48 lesões, os laterais com 39, os zagueiros com 21 e os goleiros com apenas 2 lesões. As porcentagens de 27%, 22%, 12% e 1% respectivamente. A incidência de lesões dos meio-campistas girou em torno de 3,67 lesões a cada 1.000 horas, nos laterais de 2,98 a cada 1.000 horas de exposição, nos zagueiros de 1,60 a cada 1.000 horas de exposição e nos goleiros de 0,15 a cada 1.000 horas de exposição. Quando separados pela região, a coxa foi a região mais acometida, com 93 lesões, sendo 53% do total, uma incidência de 7,11 a cada 1.000 horas de exposição. Isso já era esperado, levando em conta que a lesão muscular foi a lesão mais comum encontrada no estudo. O joelho foi a segunda região mais acometida, com 24% do valor total e uma incidência de 3,21 a cada 1.000 horas de exposição ao esporte. O tornozelo apresentou uma porcentagem de 10% de todas as lesões, com 17 ocorrendo nessa região e uma incidência de 1,30 a cada 1.000 horas de exposição. O pé e a lombar apresentaram 6 lesões, correspondendo a 3% do total, e uma incidência de 0,45 a cada 1.000 horas de exposição. Olhando com mais atenção para as lesões musculares, a posição que mais sofreu com elas ao longo das 2 temporadas continua sendo os atacantes, com 39% de todas as lesões musculares ocorrendo em atletas dessa posição, a incidência de 2,98 a cada 1.000 horas de exposição ao esporte. Os meio-campistas vieram logo em sequência, com 29% de todas as lesões musculares, 2,21 a cada 1.000 horas de exposição de incidência. Os laterais com 19%, uma incidência de 1,45 a cada 1.000 horas de exposição, e os zagueiros com 13% e 0,99 a cada 1.000 horas de exposição ao esporte. Quando analisadas exclusivamente pelo momento que ocorreram, as lesões ocorridas em treinamento apresentaram leve superioridade na quantidade, com 92 lesões ocorridas durante sessões de treinamento, correspondendo a 53% do valor total de lesões. As lesões que ocorreram em partidas oficiais corresponderam a 47% do total, com o número de 83 lesões. Mas agora, quando a gente olha para a incidência, a gente consegue ver uma diferença bem grande entre os valores. Isso se explica porque foram necessárias muito mais horas de treino, ou seja, muito mais horas de sessões de treinamento, para que ocorressem 92 lesões, e um número muito pequeno de horas de jogo para que ocorressem 83 lesões. Por isso a incidência de lesões em partidas oficiais é muito maior do que a incidência de lesões em treino. A incidência de lesões em partidas foi de 43,70 lesões a cada 1.000 horas de exposição a partidas oficiais. Já em treinamento foi de 8,23 lesões a cada 1.000 horas de treino, ou seja, valores bem diferentes, discrepantes. Quando a gente olha mais a fundo para o valor de incidência das partidas em jogo, a gente consegue ver e perceber que aquele valor caracteriza o número de 0,72 lesões por partida. Logo, podemos interpretar que a cada 2 partidas espera-se que ocorra uma lesão de qualquer natureza ou tipo. Olhando novamente com um pouquinho mais de atenção para as lesões musculares, analisando o momento que ocorreram,
foi possível perceber uma discreta diferença entre o número de lesões ocorridas em treino e em jogos, com 51% de todas as lesões musculares ocorridas durante partidas oficiais e 49% durante sessões de treinamento. Os valores de incidência continuaram bem discrepantes, onde a incidência durante partidas oficiais foi de 26,85 lesões a cada 1.000 horas de exposição e a incidência em sessões de treinamento foi de 4,38 lesões a cada 1.000 horas de exposição. Agora, dando um pouquinho mais de atenção para lesões ligamentares, que também são muito impactantes no esporte, observou-se similaridade entre o momento em que ocorreram, 5 lesões em jogo e 5 lesões em treino, 50% para cada, mas os valores de incidência também foram diferentes, com 2,63 lesões a cada 1.000 horas de exposição a partidas oficiais e 0,44 lesões a cada 1.000 horas de exposição a sessões de treinamento. Bom, como todos sabem, 2020 ficou marcado pela chegada da pandemia do Covid-19 no Brasil, uma pandemia que impactou o mundo e afetou a vida de milhares de pessoas. No esporte, ela resultou em diversas paralisações das competições e restrições aos treinamentos presenciais, resultando em um período de quarentena forçada dos atletas, que durou em torno de 1 mês e meio a 2 meses. Todos sabem que essa quarentena poderia afetar a capacidade física dos atletas e a capacidade aeróbica, de força, de resistência dos atletas. A gente tentou analisar qual foi o resultado dessas perdas de capacidade, desse treinamento offline que foi mantido, nas lesões. Qual foi o impacto dessa pandemia nas lesões ocorridas durante a temporada 2020? E a gente conseguiu dados bem interessantes, aqui está um gráfico para exemplificar para vocês. A gente conseguiu resultados expressivos de que 21% de todas as lesões da temporada e 27% das lesões musculares ocorreram nos primeiros 30 dias após o retorno das atividades presenciais, ou seja, números muito expressivos quando comparados com os outros meses da temporada. Logo nos primeiros 30 dias foram os maiores picos de lesões de toda a temporada. Bom, na discussão, podemos falar que o futebol é um dos esportes mais praticados e apreciados no mundo, né? Em especial no Brasil, né? Esse fato não passa despercebido pelos investidores, que veem no esporte uma boa oportunidade de retorno financeiro, devido ao público massivo e fiel, e o que possibilita uma grande valorização do esporte, né? Então, tornou-se crucial para o clube conhecer e entender as incidências e características de lesões que acometem os atletas, tendo em vista que os afastamentos diminuem a disponibilidade dos atletas perante o clube, comprometendo o desempenho da equipe durante a temporada, né? Foi o que mostrou esse trabalho realizado na Europa, com follow-up de 11 anos. Por consequência disso, podendo acarretar grandes prejuízos financeiros ao clube e aos investidores, né? Bom, um estudo elaborado na Alemanha analisou as lesões que ocorreram durante 3 temporadas das 2 principais ligas do futebol profissional daquele país. Eles identificaram que é comum equipes diferentes apresentarem números diferentes de incidência e tempo de afastamento ocasionados por lesões, principalmente quando compararam times de primeira e segunda divisão, fazendo-nos relacionar a disponibilidade do elenco de jogadores com o sucesso do clube. Ainda falando desse trabalho, houve uma similaridade aos resultados encontrados comparados com o nosso, quando considerando a incidência de lesões em jogos e treinos, onde o nosso apresentou 43,7 lesões a cada 1.000 horas de jogo e 8,23 lesões a cada 1.000 horas de treino, né? Esse trabalho citado obteve valores de 47 lesões a cada 1.000 horas de jogo e 8,02 lesões a cada 1.000 horas de treino, bem próximo do nosso, né? Já esse outro estudo, que foi elaborado no Brasil, foram analisadas as lesões musculares ocorridas durante 3 temporadas consecutivas no Campeonato Brasileiro, de 2016 a 2018. Encontraram valores de incidência de 0,7 a cada 1.000 horas de exposição a partidas oficiais, e identificaram que os atletas mais acometidos foram os laterais. Esses resultados eles divergem em relação ao nosso trabalho, né? Que foram de 26,86 lesões a cada 1.000 horas, né? E a posição do atleta que mais se lesionaram foram os atacantes, né? Porém, apresentaram resultados similares ao nosso em relação às lesões classificadas como moderadas e as lesões musculares como as mais recorrentes. Em relação ao tempo médio de afastamento ocasionado pelas lesões musculares, e também apresentaram discreta semelhança com valores médios de 1,8 dias de afastamento, onde o nosso apresentou no valor de 18,72 dias de afastamento. Porém, devemos ressaltar as diferenças metodológicas entre um trabalho e outro, né? Onde o valor variável, que foi o tempo de exposição, foi estimado pelos autores, e no nosso estudo, a coleta realizada foi a soma do tempo de exposição real e individual nas partidas oficiais. Já nesse outro estudo, bem robusto e recente, de 2021, apresentado em 2021, com os 8 anos de coletas de dados, os principais clubes da UEFA, na Europa, apresentaram uma incidência de 6,6 lesões a cada 1.000 horas de exposição total ao esporte, onde em jogos foi de 23,8 a cada 1.000 horas e em treinos de 3,4 a cada 1.000 horas. Quando isoladas as lesões musculares, os autores encontraram valores de incidência em jogos e treinos de 9,7 a cada 1.000 horas e 1,3 a cada 1.000 horas, respectivamente. Os resultados são divergentes quando comparados ao nosso estudo, que foi de 13,38 lesões a cada 1.000 horas de exposição ao esporte, 43,7 lesões a cada 1.000 horas de jogo e 8,23 lesões a cada 1.000 horas de treino e 26,85 lesões a cada 1.000 horas para as lesões musculares em partidas oficiais e 4,38 lesões para cada 1.000 horas de lesões musculares em treinos. Isso pode tentar se explicar pela diferença de investimento financeiro entre os principais clubes da Europa e os clubes do futebol brasileiro, né? O que impacta diretamente em abordagens mais eficientes para prevenir lesões,
além das diferenças do calendário, das competições e logística de viagem. Nesse outro estudo, publicado em 2021, que avaliou as lesões ocorridas durante as partidas do Campeonato Brasileiro do ano de 2019, foi identificado que a posição com maior índice de lesões, aproximadamente 33%, foi a de atacante, e que o tipo de lesão mais comum durante a temporada foi a muscular, achados similares ao encontrados ao nosso estudo, né? Os autores também encontraram um valor de 0,68 lesões por partida, número bem próximo, semelhante ao nosso, que foi de 0,72. Aqui nesse outro estudo recente também, de 2021, que se refere à epidemiologia das lesões do ligamento cruzado anterior em jogadores de futebol do Campeonato Brasileiro, foi coletado por 5 temporadas nas duas principais ligas. Encontraram uma incidência de 0,41 lesões a cada 1.000 horas de jogos, né? Valor que diverge moderadamente do encontrado no nosso estudo, que foi de 1,7 lesões a cada 1.000 horas. Analisando os trabalhos encontrados, né, torna-se evidente o impacto das lesões no futebol profissional, principalmente as musculares. E comparando com pesquisa realizada dentro e fora do país, nota-se que isso é um problema global. Ainda temos pouco material, né, na literatura a respeito do retorno das competições e sessões de treinamento presencial ao futebol profissional após a quarentena forçada pela pandemia, na Covid-19. Sem estudos para realizar um comparativo, é possível argumentar que os resultados encontrados nessa pesquisa, no nosso trabalho, né, tenham sido um caso isolado, porém, o surgimento de novos trabalhos com perfil retrospectivo podem confirmar o impacto causado pela pandemia no futebol profissional. Então, a conclusão do nosso trabalho foi que o tipo de lesão mais recorrente foi a muscular, sendo os principais músculos acometidos os isquiotibiais. Os atacantes foram os atletas que mais sofreram lesões durante essas duas temporadas analisadas, né? E o momento com maior incidência de lesão foi durante as partidas oficiais. Podemos concluir que as lesões classificadas como moderadas foram as mais comuns. A região do corpo mais afetada, a mais acometida, foi a coxa. Então, para finalizar, sugere-se mais estudos que comparem diferentes clubes do país, realizando uma estatística nacional de lesões. Assim como acontece nas primeiras ligas do mundo, né, dos principais times europeus, pois apesar de grande avanço na literatura nacional, ela ainda carece de estudos mais robustos de caráter epidemiológico que podem melhorar e direcionar os clínicos em suas tomadas de decisão, uma vez que entender os índices e as incidências é vital para uma boa tomada de decisão, quando se refere à prevenção de lesões. Bom, pessoal, então eu gostaria de agradecer em meu nome, em nome do Rafael, a todos os professores e tutores pelos quais passamos nessa instituição, pois sabemos que foi um momento engrandecedor e de muito aprendizado, ok? Muito obrigado a todos.